amigos leitores da Palavra de Deus, estão preparados para mais um livro que nós vamos iniciar? Eu gosto muito do primeiro dia da leitura de um novo livro, porque nós temos a visão panorâmica. Ela já nos anuncia aquilo que nós vamos ver, nos próximos dias, ler nos próximos dias. É muito bom esse primeiro dia. Bom, quem sabe você está chegando aqui pela primeira vez, foi convidado por um amigo, foi notificado pela plataforma aí do YouTube, seja muito bem-vindo. Saiba que você está em um plano de leitura bíblica anual. Nós vamos ler a Bíblia toda em um ano. Nós já estamos no dia de número 35. Você pode seguir daqui para frente. Quando terminarmos o plano, você continua por mais 34 dias, assim você também completa o seu plano, ou você pode ir daqui para frente e ir resgatando sempre um, que ficou para trás, e aí daqui a pouco você acompanha o nosso ritmo, tá bom? Não esquece de se inscrever em nosso canal, dê o joinha, isso é normal, Todos que entregam conteúdo no YouTube pedem isso, porque isso é muito bom, isso é importante para o nosso canal. Isso faz com que a plataforma entenda que o conteúdo é bom e vai entregar para mais pessoas. Então dê o seu like, coloque o seu nome, de onde você está nos acompanhando. Caso você tenha alguma dúvida, você pode perguntar aqui nos comentários ou você pode me perguntar pelo WhatsApp. Na descrição desse vídeo tem o link do WhatsApp que você pode entrar para o nosso grupo. Nesse grupo eu vou enviar os PDFs, as anotações que eu faço diariamente da leitura, inclusive a visão panorâmica do livro que nós vamos começar a ler hoje, que é o livro de Atos. Tá bom? É importante então que você se mantenha no nosso grupo do WhatsApp para isso. Bom, vamos fazer nossa oração. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma manhã, onde estamos reunidos com essas pessoas, ou no horário que ela está acompanhando. Louvo ao Senhor, louvo o teu santo nome, o Senhor é muito bom, misericordioso, e pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento. Fale conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, se você quiser já deixar a sua Bíblia aberta no livro, que na verdade é o livro de Lucas, porém a sua segunda seção, que é Atos, Já deixa aberta em Atos 1, apesar que antes eu vou te dar aqui a visão panorâmica dele, Bom, sobre o autor nós já falamos, Já falamos desde a visão panorâmica do Evangelho de Jesus Cristo, relatado por Lucas. Então, é o mesmo ator. O mesmo ator de Lucas é o de Atos. Seria Lucas Atos, duas sessões. Então, é a mesma autoria e foi dividido em duas sessões. A posição tradicional da igreja é que Lucas, conhecido como o médico amado, o companheiro do apóstolo Paulo, que escreveu esse livro, que é dividido em duas sessões, conforme nós já lemos as referências na visão panorâmica de Lucas, Colossenses, 2 Timóteo, Filemon, onde afirma que Lucas era médico, que ele era companheiro do apóstolo Paulo. Essas referências eu vou te mandar também no PDF. Não vou ler com você hoje, que nós já lemos na visão panorâmica do início do livro, da primeira sessão, que é o Evangelho de Jesus Cristo, relatado por Lucas. Bom, o contexto do livro. Vamos entender o contexto dessa segunda sessão do livro de Lucas, que é Atos. Bom, já que o livro é o mesmo, nós devemos lembrar que no início do Evangelho de Jesus relatado por Lucas, ele diz que este relato ele estava escrevendo para Teófilo. Teófilo, um homem de uma certa posição naquele tempo. Nós falamos com detalhes já na leitura de Lucas, do Evangelho escrito por Lucas. Então, a afirmação é a mesma. A gente vai ver aqui no comecinho do livro de Atos. Deixa eu colocar aqui a Bíblia na tela. A gente vai ver aqui já em Atos 1, versículo 1, a mesma afirmação. O primeiro tratado fiz, ó Teófilo,
sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. Então, o primeiro tratado, que são as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo, ele endereçou a Teófilo. E aqui, essa segunda sessão, ele está dividindo também, dizendo, olha, o primeiro tratado, ó Teófilo, foi sobre as boas novas de Jesus. E agora ele vai falar o que vai vir daqui para frente, tá? A gente vai ler juntos, depois ele falando também, anunciando o que vai ser esse livro, o livro de Atos. Então a gente entende que o contexto do livro permanece o mesmo. Ele está escrevendo para Teófilo com a intenção de anunciar a ele o Evangelho, ajudá-lo, porque ele era um novo convertido, também com a intenção de que ele patrocinasse as cópias, né, a ser replicado esses relatos e ajudasse também na missão, como nós já falamos isso antes da leitura do Evangelho. Bom, nessa sessão, Lucas irá traçar a história do cristianismo, desde a ressurreição de Jesus, a descida do Espírito Santo, as atividades missionárias de Pedro e, em seguida, as atividades missionárias do apóstolo Paulo. Então, os evangelhos, ele falou da obra de Jesus, os milagres de Jesus, e agora no livro de Atos, ele vai falar sobre a história do cristianismo. O que aconteceu depois que Jesus ressuscitou. O que aconteceu depois que eles receberam o Espírito Santo. Os primeiros capítulos, se não me engano, até ali o capítulo 12, vai falar sobre as atividades missionárias de Pedro. Depois a gente vai perceber que Pedro meio que sai de cena e começa a falar muito sobre Paulo, do capítulo 12 para frente, as atividades missionárias do apóstolo Paulo. A gente vai ver também aqui que Lucas pretende narrar todos os atos dessas principais figuras do cristianismo no tempo primitivo. Quando a gente fala primitivo é porque é a primeira igreja, tá? Não é de uma forma, né, lá na Idade das Pedras e tal, não, porque é a primeira igreja. Então você vai ver aqui sendo narrado os atos das principais figuras do cristianismo primitivo, que levaram o evangelho de Jerusalém, onde houve ali a descida do Espírito Santo, até Roma. Esses relatos eles vão narrar as coisas que aconteceram nos primeiros 35 anos, em média, 35 anos da igreja primitiva. Então, os relatos aqui de Atos, ele tem esse espaço. Então, começa com a descida do Espírito Santo e termina com o apóstolo Paulo preso. Então, em um período de 35 anos, vai ser relatado aqui. Gente, você imagina, aconteceu muita coisa em 35 anos, né? A gente tem aqui um resumo do que aconteceu, aquilo que o Espírito Santo inspirou para que fosse escrito, né? Bom, Atos, ele funciona como uma ponte entre a igreja primitiva e a igreja de todas as épocas. Apesar de narrar um período específico e único, né, da história da igreja, que é a igreja primitiva, ele contém princípios que são permanentes, que devem servir como referência para a igreja de todas as épocas. Então, todas as igrejas de Cristo até hoje devem ter como base os princípios da igreja primitiva. Isso aqui é fato. A igreja de Jesus Cristo, claro, né, deve seguir esses princípios. A gente vai perceber aqui também que, apesar da igreja cristã, né, da igreja primitiva cristã, estar ali em seus primeiros atos, nós vamos perceber também alguns atos judaicos, mas na verdade praticados pelo apóstolo Paulo. Você sabe que o cristianismo não cumpre atos judaicos, né? Atos cerimoniais judaicos foram descontinuados e Cristo trouxe então a sua religião, né? A religação a Deus através de Cristo. Mas é importante já eu falar isso para você, porque nós vamos estar lendo juntos aqui o livro de Atos, aí você vai ver em alguns momentos Paulo praticando coisas do judaísmo. Mas você precisa entender que Paulo
Ele era um praticante do judaísmo e se converte ao cristianismo. Então, nós vamos ver aqui um Paulo relatado por Lucas no livro de Atos, inclusive praticando algumas coisas do judaísmo, e nós vamos ver um outro Paulo relatado pelas cartas paulinas, as cartas dele mesmo, principalmente a carta aos Gálatas, totalmente diferente do Paulo relatado por Lucas. Os Atos de Paulo relatado por Lucas, no que diz respeito a práticas judaicas, aparecem aqui. Agora, os Atos do apóstolo Paulo, contado por ele em cartas para os lugares onde ele passou e plantou a igreja, é totalmente diferente. Você vai perceber isso. Você vai ver que aqui no livro de Atos, nós vamos ver Paulo ele cumprindo alguns costumes. A gente vai ver ele seguindo o calendário religioso das festas judaicas. A gente vai ver ele comparecendo em lugares que tinham festas judaicas, cumprindo esse calendário. A gente vai ver Paulo circuncidando o discípulo dele, Timóteo. Quer ver? Vamos ver aqui, ó, Atos capítulo 18. Atos 18. Atos 18, versículo 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, Atos 18. Não, aqui, Atos 18, 18, é quando Paulo ele faz um voto. Paulo faz um voto que era um costume, esse voto que ele fez aqui era um costume dos judeus. Olha só, vamos ler. E depois disso, tendo permanecido ali, ainda um bom tempo, despedindo-se dos irmãos, navegou dali para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a sua cabeça em Cencreia, porque tinha um voto. Desculpe. Então veja, Paulo, ele tinha feito um voto. E quando ele chega lá, ele rapa a cabeça por causa do voto, por causa daquela promessa que ele tinha feito. Só que a gente vê que o cristianismo, as práticas do cristianismo, não envolve mais, não inclui mais esse tipo de voto. O voto de Nazireu, o voto de rapar a cabeça, não inclui mais. E a gente vê Paulo aqui praticando. Calma que eu vou te explicar isso. Uma outra coisa que eu até já tinha comentado foi quando ele, acho que deixa eu ver aqui, Atos 21, versículo 22. Aqui, ó, Atos 21, versículo... Aqui, ó, Atos 21, versículo 22. Que faremos, pois? A multidão necessita reunir-se, porque eles ouviram que tu chegaste. Faze, pois, isto que dizemos. Nós temos 4 homens que têm um voto sobre eles. Toma estes contigo e purifica-te com eles, e paga os seus gastos, para que se raspem a cabeça, e todos ficarão sabendo que as coisas de que foram informados acerca de ti não são nada, mas que tu também andas ordenadamente guardando a lei. Então, aqui está acontecendo uma cena, nós vamos ler juntos ainda o capítulo inteiro, mas aqui está acontecendo uma cena onde Paulo, ele pega 4 homens e pratica ali o ritual da purificação, raspa a cabeça e ainda leva até o templo para oferecer por eles, né, a oferta devida para aquela purificação. Enfim, tem um momento que ele vai circuncidar Timóteo, ele faz o voto de raspar a cabeça. Aqui ele purifica 4 homens, leva até o templo para apresentar ofertas por eles. Mas o que acontece? Todas essas coisas ele não faz sem sentido. Desculpa, eu esqueci de colocar a Bíblia na tela. Perdão, tá? Eu li aqui e esqueci de colocar na tela. Então, todas as coisas que ele está praticando aqui, esses costumes, ele não faz sem sentido. Alguma delas, inclusive, essa que eu acabei de ler,
ele faz para se defender de acusações. Aqui está chegando no finalzinho do livro de Atos, onde ele vai ser preso, porque ele está sob uma acusação. Então, para se livrar daquela acusação, ele acaba praticando um rito, um costume dos judeus. Então, não é sem sentido que ele estava fazendo aquilo. E a gente vai ler juntos, você vai entender o porquê que Paulo chegou a praticar essas coisas no início. Depois, nas igrejas que ele plantou, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele, inclusive, ele falava que não era necessário aquelas coisas, e nós vamos ler isso juntos. Porque se em Atos, no livro de Atos, nós vemos que ele chegou a praticar alguns costumes judaicos, nas suas cartas ele deu mais ênfase à liberdade que os crentes têm com respeito à lei. E ele declara, inclusive nas cartas, que a lei tem um caráter inferior. Tem um momento que querem circuncidar Tito e ele não permite. Ele até circuncidou Timóteo, porque Timóteo ele era também judeu. Então houve uma situação que ele acabou circuncidando ele, mas eu já disse para você, a gente vai ler junto, você vai entender. Não foi sem motivo, tinha que praticar aquilo até para uma defesa. Mas no caso Tito era gentil. Aí Tito se converte e estavam querendo circuncidar ele. Não, agora que você se converteu, você vai ter que ser circuncidado também, porque os judeus eram circuncidados. Aí Paulo chega e fala, não precisa. Não é só porque a pessoa se converteu ao cristianismo que agora vocês vão impor as leis judaicas para eles também. Isso não se faz necessário. Então, Paulo, ele está mostrando o seguinte, ele mostra que ele era um bom cristão, Paulo realmente se converteu ao cristianismo, mas ele também não precisaria ser um mau judeu. Ele era cristão, cumprindo o cristianismo, Paulo no caso, mas não é só porque agora ele se converteu ao cristianismo que ele, sendo judeu, fazendo parte daquela região, ele não praticaria algumas coisas em obediência ao lugar que ele vivia. Então, para o apóstolo Paulo, o judaísmo passou a ser uma forma cultural de expressar a cultura daquele lugar, né? Uma forma nacional, como eu já expliquei para vocês isso, que o povo, quando saiu da escravidão do Egito, então eles receberam leis para a cultura deles, para educá-los, para guiá-los. Então, essas leis hoje ficam a cargo do país onde a pessoa mora. Então, nós temos leis aqui no Brasil, leis civis, leis de divisões de terras, enfim. Nós temos uma Constituição no Brasil. E Paulo também tinha os costumes. Ele não praticava os ritos cerimoniais, sacrifício de animais, essas coisas não. Mas alguns costumes do lugar que ele vivia, ele acabou praticando. Agora, quando queriam impor isso para um judeu que se convertia, ele falava, não, ele não é judeu. Ele está se convertendo ao cristianismo, não ao judaísmo. É igual um dia eu trouxe aqui uma estola sacerdotal, né? Coloquei a estola na cabeça e falei para vocês, eu não sou judeu, não faz sentido eu usar aquela estola. Agora, se eu fosse um cristão judeu, eu não tenho problema nenhum usar como uma veste, um modo de se vestir, mas eu não usaria mais com o mesmo sentido de consultar a Deus por causa daquele pedaço de pano, por causa dos filactérios que tinham nas pontas, aí já não faz sentido. Então, Paulo ele não dizia aos judeus que criam em Cristo que eles tinham que abandonar os costumes da sua nação. Paulo não falava isso para eles. Quer ver? Por exemplo, vamos em uma carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, passei aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 18. Diz assim, é algum homem chamado sendo circuncidado? Não se torne incircuncidado.
é alguém chamado estando incircuncidado, não se torne circuncidado. Então, Paulo está dizendo o seguinte: você é judeu? Você é circuncidado e se converteu? Tudo bem, continue assim. Você não é circuncidado e está se convertendo? Também não precisa circuncidar, porque a circuncisão era um costume dos judeus. Então, se por costume você vinha praticando isso, tudo bem, não tem problema. Mas isso agora já não é mais uma lei. Deixa eu colocar na tela aqui, eu esqueci de novo de colocar. Ó. É algum homem chamado sendo circuncidado? Não se torne incircuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se torne circuncidado. Então, Paulo ele não tinha esse negócio de proibir aquilo que era costume, era uma coisa regional, era uma coisa cultural. É isso que ele não aceitava que impusesse, né, sobre os gentios, que fosse imposto, né, sobre os gentios os emblemas, os costumes da nação judaica, como a circuncisão, o calendário religioso das datas festivas, as leis dietárias, né, a dieta, o que come, o que não come. Você vai ver Paulo falando muito isso depois, sobre comer carne, não comer carne, coisas sacrificadas a ídolos, aquela coisa toda. Paulo ele não impõe, ele não aceita que imponha sobre os cristãos essas práticas que eram regionais. Você vai ver em algumas cartas ele falando: quem quiser comer carne, que coma carne, quem não quiser, não coma. Você vai entender isso quando a gente estiver lendo lá. Então, se por costume você não come, por ser um judeu, o judeu não tem esse costume, tudo bem, não coma, mas também não obrigue a quem quer comer, não comer. Então, ele vai falar muito sobre isso mais para frente. Eu estou trazendo aqui o assunto para você entender que existia questões regionais, que é diferente, tá? Então, não era uma condição para que a igreja se santificasse se elas apenas se praticassem aqueles costumes judaicos. Paulo recebeu a missão, né, de pregar para os gentios. Então, ele teve a missão de desmistificar essas coisas. Bom, a gente percebe também a intenção de Lucas ao escrever esse livro. Primeiro, já falamos, né? Foi para mandar os relatos para Teófilo. E agora a gente vê aqui, vamos voltar aqui em Atos capítulo 1, a intenção de escrever o livro de Atos, ó. Versículo 8. Aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, a gente vê aqui a intenção, ó. Mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Então, a partir daqui virá os relatos do que aconteceu após eles receberem esse poder, após eles receberem o Espírito Santo. Então, Lucas irá relatar o progresso do Evangelho, e de um ponto de vista geográfico, como diz aqui, ó, ele já diz que vai ser, ó, de Jerusalém, Judéia, Samaria e até a última parte da terra. Então, ele vai seguir, a gente vai ver que no relato dele, ele segue falando o que aconteceu em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até por onde Paulo ele viajou. Nós vamos ver Lucas relatando essas coisas. A gente vai ver também um interesse muito grande dele em falar sobre a salvação. Ele vai falar sobre os atos salvadores de Deus na história relatada por ele, através de Jesus Cristo, é claro, por obra do Espírito Santo e através dos atos dos apóstolos. Existe também uma contribuição bíblica, né, muito profunda para nós, o livro de Atos, porque ele é o único livro do Novo Testamento que narra o progresso da igreja dos apóstolos. É o único livro que mostra que a igreja foi progredindo ao levar o evangelho para o mundo inteiro. É mais ou menos como o livro do Êxodo de Moisés, que relatou a saída da escravidão até a conquista das terras prometidas. Então, Atos, ele
ele vai mostrar esse progresso aí, esse avanço da igreja. A igreja conquistando, né? Conquistando países e sendo plantada igrejas ali em vários lugares. O livro de Atos também, ele faz uma ponte entre os evangelhos e as cartas apostólicas. Ele está fazendo realmente uma ponte. Então, termina os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e aí vem Atos. Então, ele está fazendo uma ponte entre os evangelhos e as cartas paulinas. Isso é muito bom, porque anuncia para a gente o que vai vir. É o livro que fala sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Como que nós saberíamos que o apóstolo Paulo ele foi chamado, como foi o seu chamado, como foi a sua conversão, como tudo começou, como foi o aceite dele pela igreja, representada naquele tempo pelo apóstolo Pedro e os 11 apóstolos. Então, todos esses relatos nós temos no livro de Atos. Então, contribuiu muito para nós os relatos de Lucas aqui nessa segunda sessão chamada Atos dos Apóstolos, tá bom? Então, prepare o seu coração, vem muita coisa aqui pela frente. Agora a gente vai ver de fato a igreja primitiva, a igreja plantada por Cristo, a sã doutrina dos apóstolos sendo revelada, milagres, sinais, prodígios. Vai ser uma leitura assim maravilhosa. Então, fique ávido por esse ensino, não perca o nosso encontro diário, tá bom? Diariamente, então, nós estaremos nos próximos dias lendo e interpretando esse livro, o livro de Atos. E vamos começar hoje, naturalmente, pelo capítulo 1. Então, abra aí a sua Bíblia, Atos, capítulo 1. Só dar uma refrescada aqui na garganta, né? Sair falando. Coloque aí o seu comentário aí, qual é a sua expectativa para essa leitura. Tem um assunto que, olha, um assunto que é de explodir a mente, hein? Que é o que aconteceu em Atos 2, o dia da descida do Espírito Santo. Isso a gente vai falar amanhã. Hoje nós vamos ler o capítulo 1, mas se prepare, porque amanhã vai ser demais. Amanhã vamos falar sobre o dom de línguas, que é muito mal interpretado esse texto por muitos. A gente vai ler junto, você vai entender. Se prepare. Prepara sua mente. Vem com a mente aberta para você ler o texto e interpretar o texto. Você vai ver o que o texto diz. Se prepare, tá? Então vamos à leitura. Atos capítulo 1. O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou, tanto a fazer como a ensinar. E até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, após a sua morte, após seu sacrifício. Então, antes dele subir, ele deixou orientações, ele apareceu para os seus apóstolos por meio de muitas provas infalíveis. Então, Lucas estava relatando para Teófilo que existiam provas que realmente Jesus apareceu ressuscitado, tendo sido visto por eles durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Então, Jesus ordena que os discípulos fiquem em Jerusalém até que a promessa acerca do recebimento do Espírito Santo e do dom de Deus se cumprisse. Versículo 5. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, Jesus está aqui falando sobre o batismo de João, que era o batismo simbólico, e agora ele está dizendo sobre o batismo com o Espírito Santo, que envolve a habitação para o Espírito, sermos habitação do Espírito. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor,
tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? Então, uma pergunta totalmente sem sentido. Desculpe. Sem sentido. Veja que os discípulos, meu Deus do céu, ainda estavam pensando que Cristo restauraria o reino naquele tempo em Israel. Aquela forma de restaurar o reino que muitos achavam que seriam daquela forma. Então Cristo ressuscita, aparece e ainda tem alguns que pensam, pronto, agora ele vai tomar tudo aqui. Aí Jesus ele pega e responde assim, ó, versículo 7. E ele disse-lhes, não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas, já muda de conversa e diz, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até a última parte da terra. Olha, nós devemos nos atentar para esse versículo, nós devemos ler com atenção esse versículo, porque ele revela o cumprimento da promessa, que é o batismo com o Espírito Santo, uma ordem para os apóstolos que é ser testemunha da ressurreição de Cristo em todo o mundo, a começar por Jerusalém e para o mundo inteiro. Então veja, como seria possível homens galileus que falavam a sua língua nativa ali, como seriam possível aqueles homens levarem o evangelho ao mundo inteiro, falar sobre o testemunho de Cristo para todas as línguas do mundo naquela época, sendo que eles só falavam uma língua. Então, já vai pegando, porque amanhã, na nossa leitura, eu vou te lembrar desse texto aqui. Tá? Então, estavam reunidos mais ou menos 120 homens no cenáculo em Atos 2, os apóstolos, em um total de 120 homens, e eles, os 120, receberam o cumprimento dessa promessa e dali partiram para pregar o evangelho no mundo inteiro. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Versículo 9. E falado essas coisas, vendo eles, falado essas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhes disseram, homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes ir para o céu. Então, o texto é claro. Da mesma forma que os discípulos viram Jesus subindo, olha para a minha mão aqui, ó, o copo, olha para o copo aqui. Ó. Então, da mesma forma que eles viram Jesus subindo, até sumir nas nuvens, sumiu. Você não vê mais o copo. Esses 2 anjos que apareceram disseram que da mesma forma Jesus vai aparecer, vai voltar. Aleluia. E todos verão. Vai ser da mesma forma. Então eles retornaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, uma jornada de 1 dia de Shabat. E entrando eles, subiram à sala superior, onde se encontravam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes continuavam unânimes em oração e súplicas, com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos discípulos e disse, estavam cerca de 120 número de nomes reunidos. Aí ele disse para eles, homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram Jesus. Porque ele foi contado conosco
e obteve parte nesse ministério. Ora, este homem comprou um campo com a recompensa da iniquidade e, caindo de cabeça, ele estourou, dividindo-se ao meio, e todas as suas entranhas jorraram para fora. Que morte triste a de Judas, né? Mateus tinha dito que ele se enforcou. A gente viu no relato de Mateus dizendo que Judas se enforcou no mesmo campo que ele comprou. Se enforcou. Aqui Pedro está dizendo que ele caiu, e quando caiu, então a história é a mesma, só que só continua. Então Mateus diz que ele se enforcou. Aqui Pedro está indo mais longe dizendo, acredito que depois de enforcado, de alguma forma, ele caiu de cabeça, estourou, dividindo-se ao meio, e todas as suas entranhas jorraram para fora. E isso tornou-se conhecido a todos os moradores de Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: a sua habitação fique desolada, e nenhum homem habite nela. E que outro tome o seu bispado, outro tome o seu lugar no ministério, né? Versículo 21. Portanto, destes homens que nos têm acompanhado todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia de hoje, em que dentre nós ele foi levado para cima, um deles seja ordenado para ser testemunha conosco da sua ressurreição. Então Pedro disse, vamos substituir a Judas. É para ser 12, só somos em 11 apóstolos, mas tem alguns discípulos aí, tinham 120 nomes. Vamos ver quem está conosco desde João Batista até agora, e vamos ordenar um deles como apóstolo, né? No lugar de Judas. Versículo 23. E eles apresentaram 2. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome de Justus, e Matias. E eles oraram e disseram, tu, Senhor, que conheces os corações de todos os homens, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que ele tome parte nesse ministério e apostolado, do qual Judas, por sua transgressão, caiu, para que ele pudesse ir para o seu próprio lugar. E eles tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias, e ele foi contado com os 11 apóstolos. Veja, esse tirar a sorte aqui, um dia desses eu já respondi, né? Uma pessoa perguntou assim, se no Velho Testamento as pessoas tiravam sorte, no Novo Testamento os apóstolos tiraram sorte, por que que nós não podemos tirar sorte? Porque, primeiro, eles tiravam sorte para saber qual era a vontade do Senhor. Não era tirar sorte para jogar na loteria, jogos de azar, de adivinhação, não era esse sentido. Então, era o sentido para saber a vontade do Senhor. Essa é a última vez que é tirado esse tipo de sorte na Bíblia e registrado nos Atos dos Apóstolos. Nós não vemos mais os apóstolos agindo dessa forma. Por quê? Até aqui eles não tinham recebido o Espírito Santo. Jesus tinha prometido que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas. Como eles ainda não tinham o Espírito Santo, eles iam consultar quem para saber? Então, eles agiram da forma tradicional. E a sorte caiu sobre Matias, que substituiu Judas. A partir dali, todas as vezes que eles precisavam tomar decisões, eles não lançavam sorte. Eles oravam, jejuavam e em comunhão com o Espírito Santo eles tinham a confirmação. Isso aconteceu quando ordenaram Paulo e Barnabé para viagens missionárias e tantas outras decisões que eles tomaram, não mais lançando sorte, mas consultando o Espírito Santo. Tá bom? Bom, gente, essa foi aí a visão panorâmica do livro de Atos, a leitura do primeiro capítulo. Amanhã eu volto, vamos ler mais alguns capítulos, interpretar os textos, convide amigos, convide familiares, chame pessoas que têm dúvida quanto ao dom de línguas, porque amanhã vai ser impactante demais. Tá bom? Procurei focar aqui, é um assunto que exige atenção, procurei focar aqui na leitura, na interpretação dos textos. Agora eu vou dar uma lida aqui nos comentários e amanhã a gente se encontra, tá bom? Um abraço, fé e força, até mais. Tchau, tchau.